Boa noite, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família. Nós aqui estamos para mais esse encontro tão especial, onde vamos estar refletindo, ou seja, refletindo também e trazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas, e a gente sabe que a palavra vai nos renovando, nos transformando para o propósito do eterno Deus. Amém? Deus abençoe você que já está conectado. As nossas orações para que também os demais se organizem, se preparem. Se não for possível, eu creio que alguns irmãos depois vão estar assistindo essa live que vai ficar gravado, tá? E os irmãos não vão ficar sem receber a ministração da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida de uma forma muito especial. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento da palavra, esse momento de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Você que não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações de vídeos novos que vai estar sendo enviado, e você recebe a notificação para estar por dentro das ministrações, das programações. Amém? Compartilhe também esse momento tão especial, tá? Onde vamos aqui falar sobre igreja. Esse é o nosso subtema, igreja, tá? E o nosso subtema, o nosso tema no geral é reforma espiritual. Eu quero te convidar a você a abrir sua Bíblia, tá? Em Abacuque 3:2. Daqui a pouquinho vamos orar. Enquanto isso, você pega a sua Bíblia, pega a sua espada, e a gente vai ler Abacuque 3:2, apenas um verso da palavra do Senhor, tá? Livro do profeta, dos profetas menores da Bíblia, capítulo 3 e o verso 2. Amém? Eu quero orar com você para a gente começar esse momento tão especial, tão maravilhoso que esse momento da palavra, de nos alimentar dessa palavra que tem poder e que transforma. Vamos orar? Senhor, nós queremos te engrandecer, te bendizer, te louvar por esse momento especial a qual você tem nos proporcionado. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse momento que a qual o Senhor, ó Deus, nos direcionou, preparou, ó Deus, para que juntos, ó Deus, nesse momento especial, nos reunir para ouvir, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é absoluta. Fala conosco, Senhor, como o Senhor tem falado, que haja renovação, que haja restauração, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe de uma forma especial. E eu quero ler com você Abacuque capítulo 3 e o verso 2 da palavra do Senhor. Amém? Fala sobre a oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3 e o verso 2 para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe grandemente com essa palavra, que é a palavra de Deus. O nosso tema hoje, dentro do segmento do cronograma, é igreja. Nós falamos ontem sobre pregação. Espero que a palavra tenha sido de forma edificante e impactante para a tua vida. Não é os meus pensamentos, não é os meus conceitos, é a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre esse tema que é igreja, tá? O mesmo Deus, tá? O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. Você crê nisso?
O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo que age no presente. E eu gostaria que você ficasse até o final e deixasse nos seus comentários o que você vai tirar de proveito dessa mensagem, dessa palavra, dessa reflexão. Combinado assim? Tá? No final ou no decorrer da ministração, deixe o seu comentário, tá? Daquilo que você aprendeu, daquilo que foi edificante para a tua vida, ok? Então, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente e Ele está agindo. O mesmo Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus, é o Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo, dos grilhões, da escravidão e restaurou a sua terra, é o mesmo Deus que pode mudar a tua vida hoje. É o mesmo Deus. Ele não muda. Sabe o que é que muda? É os nossos pensamentos com relação a Deus. Deus não muda, não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será eternamente. Assim a Bíblia nos mostra e nos diz. E a Bíblia é a verdade absoluta, tá? A minha vida, a sua vida, tá? A nossa vida, nossa família, a nossa igreja estão precisando de restauração. Sim ou não? Eu reconheço que preciso. Eu reconheço que necessito, tá? Não estamos sendo tudo de fato que deveríamos ser. Não é verdade? Às vezes as pessoas estão achando que estão sendo aquela Coca-Cola toda, mas de fato na essência não estão sendo, tá? Algo está faltando, não é verdade? Algo está faltando. Você não sente na tua vida espiritual, ministerial, que algo está faltando? E principalmente na área espiritual, como cristãos, como crentes que somos em Jesus, algo está faltando. E o que está faltando? Está faltando poder espiritual, unção do Espírito, fome de Deus, paixão pelas almas perdidas. Muitos estão precisando de uma reforma e um reavivamento espiritual. Quem reconhece, de fato, Deus assim opera grandemente. Agora, quando o orgulho, a soberba predomina, eu quero te dizer que Deus não pode mover uma palha. Deus trabalha na avenida chamada humildade. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vos exaltará. Então algo está faltando. Nós temos que ser sinceros conosco mesmos e reconhecer que algo está faltando na nossa vida. Algo está faltando no esposo, na esposa, nos filhos. Algo está faltando na família. Algo tá faltando. Você entende isso? Tá? Reforma e reavivamento estão intimamente interligados. Intimamente. Reforma é a base do reavivamento e o reavivamento é o resultado da reforma. Ok? Deu para entender? Não há reavivamento sem reforma. Não há. Por isso que nós estamos inseridos nesses 21 dias. Por quê? Porque Deus vai fazer a obra em nós. Nós estamos em construção. Antes da gente querer assumir a obra dele, antes da gente querer colocar a mão no arado, Deus vai fazer a obra aqui, porque essa obra aqui precisa estar de fato reformado, rever algumas áreas para depois assumir a missão. Então veja bem, primeiro a igreja se volta para Deus. Primeira coisa, a igreja se volta para Deus em arrependimento. E depois a igreja experimenta a poderosa visitação do Espírito Santo. Então, primeiro a gente volta para Deus, se arrependendo. E aquela pergunta: por que muitos crentes, cristãos, não
experimenta uma transformação, porque existe mentiras abertas e verdades escondidas. As mentiras estão escancaradas. Por isso que existe muita gente que estão dentro da igreja, dizem ser a igreja noiva, não experimentou ainda a libertação e a transformação, porque a mentira predomina, o engano predomina. Você consegue entender isso? Então não basta dizermos que somos crentes, não basta. Isso não é suficiente, precisamos ser libertos e lavados pelo sangue de Jesus. Então não é suficiente dizer que a gente é crente. Ô, Pai Senhor, eu sou crente agora, eu sou nova criatura. Entendeu? Não basta dizer isso, precisa ser liberto. Precisa ser liberto, transformado. As pessoas precisam ver esse poder sendo manifesto na nossa vida. Se a gente fala que é do reino, se a gente fala que é de Jesus, então é preciso que eles vejam a essência. Você consegue compreender isso? Então não basta dizer que somos salvos ou filhos de Abraão, meu pai da fé. Precisamos ser curados e cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Então, não basta dizer que frequentamos a igreja, participamos de um culto. Precisamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus falou. Por que ele disse que os verdadeiros? Porque no meio da congregação tem os mentirosos. Então ele está dizendo, os verdadeiros adoradores entendem, compreendem que a adoração tem o sentido de você se curvar, se prostrar, se humilhar diante daquele que é e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e daquilo que a gente planeja ou daquilo que a gente tem como propósito. Você consegue entender isso? Então não basta dizer que a gente é membro de uma igreja, não é suficiente. Não basta sermos a igreja da palavra, precisamos ser a igreja do fogo também. E esse fogo é um fogo que não é estranho, é um fogo do Espírito Santo. Ou seja, precisamos ser a igreja do fogo e a igreja da palavra da verdade. De fato, irmãos, mantermos um avivamento. Sabe, para manter esse avivamento, nós precisamos estar na palavra. Para manter a reforma, temos que estar na palavra. Para Deus mandar um avivamento, Deus sempre conta com alguém. Deus sempre conta com alguém. As vitórias do ontem não são suficientes para hoje. Não é suficiente. Temos que andar com Deus hoje, sim ou não? E quando chegar o amanhã, que vai ser hoje, temos que andar com Deus hoje. Temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Não deixa para amanhã, que você pode fazer hoje. Temos que evangelizar hoje. Temos que amar missões hoje. Temos que ser verdadeiros hoje. Temos que investir na família hoje. Não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Passado é passado. A gente dá graças a Deus das vitórias que passou. Quem sabe o ontem foi um homem cheio do Espírito Santo. Quem sabe o ontem foi uma bênção. Mas o coração agora está murcho, está seco, está vazio. Você consegue entender isso? Muitos estão vivendo uma vida de aparência. Há crentes que só têm o nome no hall de membros da igreja. É aquele irmão espírita. Você consegue compreender isso? Mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. Porque o convertido, ele, irmãos, manifesta fruto e fruto do Espírito. Fruto do Espírito, aquilo que Paulo está dizendo lá em Gálatas. A lista das obras da carne é imensa. Mas a Bíblia diz que os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão e domínio próprio. Obra da carne, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, dissensões,
E Paulo vai dizer no finalzinho que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Você consegue compreender isso? Então a gente vai falar de reforma e avivamento como igreja. Você é a igreja? Você pode dizer aí nos seus comentários, sou igreja, mas uma igreja que precisa ter esse entendimento de reforma e reavivamento. Em primeiro lugar, quando uma igreja precisa passar por uma reforma? Quando? No passado, quando a igreja, eu já sempre falo isso, sempre já disse isso em alguns momentos, que no passado, quando a igreja medieval se corrompeu doutrinária e moralmente, Deus levantou os reformadores. Eles não fizeram inovações, mas voltaram ao antigo evangélico, ao evangelho, ao único evangelho, à doutrina dos apóstolos. Hoje, muitas novidades foram introduzidas nas igrejas chamadas cristãs. Doutrinas e práticas estranhas à palavra de Deus foram acolhidas e disseminadas, apagadas. O liberalismo teológico, fruto do racionalismo, devastou muitas igrejas e ainda realiza um nefasto trabalho de desconstrução dos valores do cristianismo. O liberalismo semeia sexismo e dirige as pessoas incautas para fora das escrituras, incautas, e vai levando ela para fora das escrituras. O sincretismo religioso, com suas esquisitices, está sendo introduzido em muitos arraiais, produzindo um fervor falso, um emocionalismo histérico, uma fé mística e uma apostasia galopante. Você consegue compreender isso? Sempre que a igreja abandona a centralidade, entenda bem isso, da palavra associada à piedade, ela precisa voltar ao princípio de tudo e passar por uma nova reforma em Deus e para Deus. Você consegue compreender? A igreja que tem, que hoje tem, que a gente vê que tem os seus dogmas religiosos, mas não tem fervor, seus dogmatismos, mas não tem favor. Há outras que fazem propaganda de uma espiritualidade portiça, mas desconhecem a intimidade de Deus. Teologia e ética precisam andar de mãos dadas, teologia e ética. Nós precisamos ainda ser o povo da ética. E a igreja de Deus ela é histórica e ela tem caminhado nessa teologia que de fato se deve ser e se deve ter a praticidade. Doutrina certa e vida certa é o que Deus requer. Doutrina certa e vida certa é o que Deus requer de mim e de você. Não podemos separar o que Deus uniu, doutrina e vida, credo e conduta, luz na cabeça e fogo do Espírito Santo no coração. A igreja que parece mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Essa é a verdade, irmãos. Há várias pessoas que estão no CTI espiritual, há várias pessoas em estado terminal de enfermidade espiritual. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. Interessante que as pessoas, a maioria dos cristãos não tem prazer das coisas de Deus, mas tem prazer para as coisas do Egito. Não tem prazer para as coisas por benefício, para ter fome da palavra, de oração. É aquele crente que só vive pedindo 6 horas, é o crente 6 horas. Ele não paga preço, ele não se esforça, não se dedica, porque o reino de Deus é pelo esforço. Ele se dedica, ele dá prioridade às outras coisas, mas não prioriza o reino de Deus. Não busca, porque o pecado mata a vontade de buscar a Deus. Todo dia a gente precisa se esforçar. Não espere vir vontade para você ir para a igreja. Não espere vir vontade para você orar e jejuar. Não espere. Não estou com vontade.
Não vai vir, não. A gente tem que se esforçar. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Você consegue compreender, igreja? Você consegue compreender? Então o pecado mata. O pecado mata o sentimento mais elevado e petrifica o coração. No começo vem dúvida, vem medo, vem tristeza. Depois a consciência cauteriza, vai se cauterizando, perde a vergonha. Existiu uma igreja, Sardes, na Bíblia, que vivia uma vida moralmente frouxa. Moralmente frouxa. O mundo estava entrando dentro da igreja. Antigamente não. Hoje, a gente não se ouve mais, mas sempre se diz, nós temos que ganhar o mundo para a igreja. Mas na verdade nós temos que tirar o mundo que está inserido dentro da igreja. Essa é a verdade, querido. A igreja estava sendo tomada, a igreja estava se tornando amiga do mundo. Parceiro. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. Se conformando. O fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e se contaminando, né? Ou seja, contaminando a maioria dos crentes. Os crentes não tinham coragem de ser diferente. Por isso que essa igreja, ela viveu uma vida moralmente frouxa. E por incrível que pareça, nós estamos vendo um cristianismo frouxo, um cristãos frouxo. Essa é a realidade, irmãos. Que não se esforça para ser diferente, para ser honesto, verdadeiro, íntegro com Deus. Você consegue entender isso? Eram como Sansão e não como Daniel, que resolveu firmemente em seu coração não se contaminar, preferiram morrer. Daniel preferiu a cova do que pecar contra o seu Senhor. Daniel preferiu ir para a cova do que ser infiel com Deus, diferente de Sansão, que brincou com o pecado. E quantos não estão brincando com o pecado, estão flertando contra o pecado. Isso é algo sério, igreja do Senhor. Por isso que Deus te colocou aí. Você precisa de uma reforma, e o que Deus tem para fazer é coisas grandiosas e poderosas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Segunda coisa, quando uma igreja precisa experimentar um reavivamento e uma reforma, o reavivamento é uma obra poderosa e soberana do Espírito Santo na igreja, levantando de sua apatia para experimentar o renovo da parte de Deus. Então o reavivamento é a obra do Espírito Santo, é uma obra poderosa, para levantar muita gente, muitos cristãos da apatia e experimentar o renovo da parte de Deus. O reavivamento não é agendado pela igreja e nem promovido por ela. Só o Espírito Santo pode operar essa obra. Só o Espírito Santo de Deus. Você consegue compreender? Cabe a nós preparar. Cabe a nós preparar esse caminho, aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos e aplanando os caminhos escabrosos. Cabe a nós, cabe a nós. Você consegue compreender isso? Reforma espiritual. Uma igreja precisa de reavivamento sempre que ela perde o deleite na oração e na fidelidade à palavra e vê sua vida espiritual tornar-se árida e mecânica. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como que você tem sido esses dias. Mas uma igreja precisa de reavivamento sempre que ela perde o deleite na oração, na fidelidade à palavra. A sua vida espiritual torna-se árida, mecânica. Uma igreja precisa de reavivamento sempre que entra no processo de estagnação. Estagnou, parou, neutralizou e perdeu seu entusiasmo pelas coisas lá do alto, pelas coisas do céu, pelas coisas que vêm lá de cima, apegando-se às coisas da terra, materialista.
Por isso que Jesus, ele sempre enfatizou isso, que a gente não deve juntar tesouro aqui na terra, mas juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, não consome e o ladrão não rouba. E as pessoas, ao invés de fazer isso, elas estão criando seus reininhos aqui na terra, se apegando às coisas da terra. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui nesta terra. Eu não estou dizendo para você que é pecado ter as coisas, temos que ter a coisa. O problema é quando se perde a fé em Deus através das coisas. Uma igreja precisa de reavivamento sempre que a comunhão fraternal entra em colapso e os relacionamentos ficam feridos por mágoas e ressentimentos. Aí a gente precisa. Uma igreja precisa de reforma sempre que a fidelidade a Deus, nos dízimos, nas ofertas, deixa de ser praticada para capitular-se ao secularismo materialista. Você consegue entender isso? Uma igreja precisa de reforma sempre que sua adoração a Deus torna-se formal e ritualista em vez de ser em espírito e em verdade. Uma igreja precisa de reforma sempre que sua agenda perde o vigor evangelístico e missionário. Está precisando. Uma igreja precisa de reavivamento sempre que pecados são tolerados em seu meio e o mundanismo começa a ganhar terreno, começa a ganhar espaço. Quando uma igreja experimenta uma reforma, ela passa a ter fome da palavra de Deus. Nunca mais ela se aparta da palavra de Deus. O primeiro sinal da reforma é a volta do povo de Deus à palavra. Ele se volta à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus e da sua palavra, eles passam a ter fome. Começa a se dedicar aos estudos das Escrituras, começa a memorizar, começa a querer ter um devocional, abandonam o descaso e a negligência com a palavra, vai abandonando. A palavra, ela torna-se doce como mel. As antigas veredas se fazem novas e atraentes. A palavra torna-se viva e deleitosa e transformadora para essa pessoa que experimenta, para esse irmão, para essa irmã que experimenta o renovo espiritual, a reforma espiritual. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Ele tem a Bíblia, sua base, sua fonte, sua motivação, seu limite, seus propósitos. Exatamente isso. Precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja com o mudanismo. Foi minando. Velhas palavras, não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo faz, todo mundo está na moda. Você não é todo mundo, você é propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Você foi separado por Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não é todo mundo, não se coloque no coletivo. A gente não tem que viver uma vida de comparação, não é porque o outro fez que eu vou fazer. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro, há caminho que parece direito para o homem, mas há caminho que leva para a morte. Então acorda para a vida, irmão, irmã. Cuidado com esse romantismo no mudanismo, não tem nada a ver, né? É como diz aquela canção que a gente conhece, não tem nada a ver, tudo é normal, mas eita coisinha que tem feito muito crente se dar mal na vida. Então nós precisamos ser igreja na essência, precisamos vigiar e orar, porque o tempo é mau, as pressões estão aí, os crentes estão sendo mortos pela espada do mundo, mais pela amizade com o mundo, mais pela amizade. A maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas e não tendo as obras íntegras diante de Deus. Essa é a verdade e a realidade, querido. As vestes sujam. As vestes sujas fala de pecado, de impureza, de mudanismo.
Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Jesus conhece as obras da igreja, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso passado, conhece nossos atos, nossas motivações. De Deus não se zomba, de Deus não se engana. Ele conhece o profundo, escondido e o oculto. Ele conhece, Ele sabe, Ele é poderoso. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo e a tudo sonda. Ele está sondando teu coração agora, nesse momento. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe do que está agora pairando agora na sua mente. Ele sabe. E a gente vai ver que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus é rica. Aos olhos de Deus é rica. Ele vê que a igreja apostata de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele vê que a igreja tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes. Como Sardes está morta. Então veja bem, ele vê que a igreja tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes, mas está morta. Ele vê uma igreja que tem pouca força como Filadélfia, tem uma porta aberta. Ele vê uma igreja que se considera rica e abastada, tá? Como Laodiceia, não passa de uma igreja pobre e miserável. Jesus conhece também esta igreja, sabe quem somos, como estamos e do que precisamos. Jesus conhece também essa igreja e conhece essa igreja. E sabe quem nós somos, como estamos e o que precisamos. Ele tem as 7 estrelas. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele controla a igreja. Ele tem autoridade e poder para restaurar a sua igreja. E se ele quiser, ele pode fazer isso hoje, agora, na tua vida. Você crê nisso? Ele pode restaurar, te renovar. Ele tem a cura. Ele é o remédio. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que as portas do inferno não prevaleciam contra a sua igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Ele pode fazer, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Cristo é o dono da igreja, ele tem cuidado da igreja, ele a exorta, ele consola, ele cura, ele restaura, ele é o dono, ele é o cabeça, entenda isso. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, e até a gente se submete a ele, porque ele é o pastor das ovelhas. Ele é. Tem gente que não gosta da exortação. Eu te dizer uma coisa, eu aprendi isso há muito tempo. A exortação é um benefício fantástico. Se você quer saber se a igreja, se essa pessoa, se esse cristão, de fato, tem fidelidade, se você quiser saber mesmo, ou até mesmo você, é só se perguntar se recebe ou não recebe a exortação. Toda exortação é algo poderoso, porque a exortação, o provérbio diz, te faz andar com nobres. A exortação, quem aceita e recebe, te faz sentar com príncipes e princesa. A exortação, quem recebe, te faz nobre, e os nobres vivem acima da média, porque sabe que a exortação vem do dono da igreja. E Deus corrige o filho que ama. E ele corrige com amor e com carinho. A gente que faz um terrorismo. A gente que faz um escândalo. Deus não me ama. Deus ama sim. Deus ama. Deus ama. Então veja bem, queridos, uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reformada e reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida. Só Ele pode fazer isso.
Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos transforme-se no exército poderosíssimo. Jesus é aquele que tem o Espírito e o derrama sobre a sua igreja. Ele, porque ele é o cabeça. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo, com alegria. Ele tem todo o poder. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver e andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Você consegue compreender? Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele, por Jesus. Uma igreja fraca, morta, só pode ser fortalecida por Ele e receber a vida por Ele, Jesus de Nazaré. Que sejamos crentes cheios do Espírito de Cristo. Uma coisa é possuir o Espírito, outra coisa é ser possuído por Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E é interessante que todo mundo sabe disso, mas não tem praticidade. Todo mundo sempre vai dizer: eu sei, eu conheço, eu já preguei, eu já falei. É interessante. Todo mundo sabe. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu, queridão, queridona. Não haverá. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Esquece. Eu sempre tenho falado que às vezes as pessoas estão na igreja enganadas. Qual é o propósito? Quando uma pessoa morre, tiramos o atestado de óbito. Tira o nome do livro dos vivos. Os nomes dos mortos não constam no livro, no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol do céu. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados. Que Deus, meu irmão e minha irmã, nos desperte para a vida, e a vida tanto aqui como a vida eterna. Que Deus nos reavive, que Deus nos traga essa reforma que precisamos, que esse tempo de refrigério venha da parte do Senhor sobre nós, nos tirando do marasmo letárgico para uma vida maiúscula de plena alegria do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja a igreja na essência. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe, essa oração tem esse sentido. Não é a obra, o templo. Aviva, Senhor, essa obra aqui. Dá entendimento aqui, porque se avivar aqui, as demais coisas se tornam mais viáveis e saudáveis para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te exalto por esse momento tão precioso, ó Deus. Pai, que tivemos aqui de meditar na Tua Palavra sobre esse tema igreja, e que de fato sejamos a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja do testemunho, a igreja do poder, a igreja visionária, missionária para a glória do Teu nome. Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, Senhor Deus. Oh, Deus, nos ajuda a entender os Teus planos, nos ajuda a entender os Teus propósitos. Deus, tem misericórdia, opera com o Teu poder, opera com a Tua
graça, Senhor. Ó Deus, nos tira, Senhor, desse comodismo e que possamos também nos esforçar para reagir também, Senhor, e não só esperar, ó Deus, que o Senhor faça todas as coisas, porque existem situações e existem coisas também que podemos nos mover, que podemos nos mobilizar. Deus, tem misericórdia, Senhor, e que a Tua palavra traga vida, traga esperança, Senhor Deus, Pai, e nos desperte, Senhor, para esse tempo a qual o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, e de fato estarmos dentro dos Teus planos. É a minha oração, meu pedido a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, com essa palavra. E que você possa, a cada dia, andar em novidade de vida. Amém? Estou encerrando esse momento aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e também por tua vida. Não era para eu estar ministrando, hoje eu estou ministrando no lugar do Bispo Silvio, nosso diretor nacional de intercessão de Brasília, devido a nossa irmã falecer, a esposa do pastor Berbete de Brasília, não foi possível, e o nosso sentimento a toda a família, aos amigos, à igreja, nesse momento que a gente sabe que não é fácil, mas em outro momento, para a semana que vem, der tudo certo, o Bispo Silvio estará conosco ministrando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite abençoada para a glória de Deus. E lembrando que domingo será às 16 horas da tarde, ok? 16 horas da tarde, porque à noite a maioria dos irmãos estão nos seus cultos. E então o vídeo vai ficar gravado. Para quem não puder assistir às 16 horas, para quem não puder estar na live às 16 horas, vai ficar gravado e numa outra hora os irmãos se esforcem para ouvir a mensagem. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida e compartilhe esse momento tão especial. Um forte abraço em nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? Diga amém. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade, Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Levanta suas mãos e diga: somos casa de Deus. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família.
prevalecerá. Somos um Senhor, somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra identificarei a tua palavra, eu multiplicarei na tua palavra, identificarei a tua palavra, eu multiplicarei. Somos casa de Deus. Diga comigo. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Levante suas mãos aos céus comigo e declare que nada prevalecerá contra a tua vida. Somos casa. Contra ela nada prevalecerá. Diga comigo, somos um no Senhor, tua igreja resplandecerá. Amém, Jesus.